Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou professora de Física do Colégio São Luís e junto com os meus colegas, professor Ari de Química e Gustavo de Biologia, nós resolvemos gravar um vídeo, falando sobre alguns conceitos que costumam cair no Enem e de que forma esses conceitos são cobrados no Enem dentro da nossa área, que é Ciências da Natureza. Então, para essa dinâmica, cada professor elaborou 3 perguntas centrais e, a partir dessas perguntas, nós vamos abordar conexões com diferentes conceitos, como que pode ser cobrado e diferentes links ou até aplicações desses conceitos no dia a dia, no cotidiano. Iniciando então aqui as perguntas de física, tá? A primeira pergunta, é de um conceito que é bastante clássico para o Enem, que envolve ali ideias de eletricidade, de eletrodinâmica. E a primeira pergunta é: como se calcula a energia consumida? Ou seja, como é que eu consigo calcular, fazer o cálculo ali de uma conta de luz, por exemplo, tá? De forma direta, essa energia consumida a gente pode calcular fazendo a potência do equipamento multiplicado pelo tempo de uso, desse aparelho. Então, fazendo potência vezes tempo, nós vamos ter a energia que foi consumida. Então, vamos pegar aqui como exemplo um chuveiro, tá? Um chuveiro de 5.000 watts ou 5 quilowatts. Se esse chuveiro ficar ligado durante 1 hora, significa que a minha energia consumida é de 5 kWh, que é justamente a unidade de medida que é utilizada nas nossas contas de luz, que vem lá na conta de luz, tá? Que é a unidade de energia consumida. E como que isso pode ser cobrado dentro do Enem? No Enem, é comum que as questões delas abordem uma espécie de tabela, onde eu vou ter diferentes aparelhos, tá, elétricos, as suas potências e o tempo, de uso desses determinados equipamentos. Dessa forma, eles podem pedir para vocês calcularem o consumo de energia de um determinado aparelho, o consumo de energia de todos esses aparelhos, conectados à rede elétrica, ou ainda, caso eles deem a tarifa para vocês, a tarifa do quilowatt-hora da região que está sendo tratada, vocês ainda podem calcular o custo, mensal, anual, semanal, desses equipamentos ligados ao mesmo tempo, por exemplo, tá? Também, já que eu estou falando aqui de potência, é importante falar que a potência ela é a rapidez com que uma energia é consumida. Então, quanto maior a minha potência, mais energia eu vou consumir, tá? E a potência ela está diretamente conectada à minha corrente. Então, quanto maior a potência, maior é a corrente também que vai passar por determinado sistema. Bem, na nossa residência, os sistemas, de forma geral, são conectados em um circuito paralelo. Isso garante que todos os nossos equipamentos recebam a mesma DDP, a mesma tensão, que pode ser 110 volts ou 220 volts. Tá? Então, de forma que o que vai aumentar ali na equação, potência calculado sendo DDP vezes corrente, para aumentar a potência, eu preciso aumentar a minha corrente. Tá bem? E também nós temos o aparelho que se chama disjuntor. Tá? Esse disjuntor ele serve justamente para proteger um circuito. Então, por exemplo, quando nós estamos no inverno, tá? E nós colocamos lá no chuveiro a posição inverno, ou colocamos no mais quente, digamos assim. Isso significa que eu estou aumentando a corrente que vai passar por determinado equipamento, no caso do chuveiro. E para aumentar a corrente, eu preciso diminuir a resistência. Fazendo esse processo, se eu diminuo o R, aumento a corrente. E isso pode causar um curto-circuito, ou pode causar uma sobrecarga, um aquecimento da fiação. E, portanto, nós temos um aparelho que se chama disjuntor, que vai desarmar quando chegar a um determinado limite de corrente elétrica. E a nossa segunda pergunta de física é: o que diz o princípio da conservação da energia mecânica? Bom, energia mecânica é algo que é bastante importante a gente saber, principalmente para fazer uma prova estilo Enem, porque eles adoram, cobrar esse tipo de questão, esse tipo de tanta parte teórica quanto os cálculos em si. Mas respondendo, diretamente a pergunta, seria que na ausência de forças dissipativas, como por exemplo o atrito, um sistema, a energia total desse sistema, ela não é perdida, ela é apenas transformada. Então toda a energia mecânica que eu tenho no início tem que se conservar, então ela tem que ser igual a toda a energia mecânica que eu tenho no final. E o que seria energia mecânica? Energia mecânica é energia cinética mais energia potencial gravitacional. Tá? E o que são essas energias, O que elas têm de relações? Bom, se a gente for pensar numa montanha-russa, no ponto mais alto onde está o carrinho, lá em cima,
a minha energia potencial gravitacional ela é máxima, porque ela depende justamente da altura. Para calcular a energia potencial gravitacional, eu faço massa vezes gravidade vezes a altura, mgh. Enquanto lá em cima, a minha energia cinética ela é mínima, porque a energia cinética é relacionada com a velocidade. Então, é mv² sobre 2. Então, ela depende de movimento. Tá? Conforme eu vou descendo, tá? Eu vou perdendo energia potencial gravitacional, porque eu estou diminuindo a altura, mas eu vou ganhando energia cinética, porque a minha velocidade vai cada vez mais aumentando. Até que eu chego no ponto mais baixo, onde eu tenho a menor potencial gravitacional e a maior energia cinética, e começo a subir novamente. E quando eu estou subindo, eu produzo o processo contrário. Agora estou diminuindo a energia cinética, porque a velocidade vai diminuindo, e aumentando a energia potencial gravitacional. Então, isso é um sistema que se conserva. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando o outro aumenta, esse primeiro diminui. Tá? Um outro exemplo disso seria uma hidrelétrica, por exemplo. Na hidrelétrica, nós temos a água que fica represada aqui em cima, ou seja, com energia potencial gravitacional, e conforme ela vai descendo, ela vai movimentando uma turbina. Então, ela vai sendo transformada, essa energia que está aqui, que é a gravitacional, em energia cinética e, posteriormente, em energia elétrica, que é o que chega nas nossas casas. Claro que muitas vezes o Enem pode, né, abordar questões onde tenha forças dissipativas, onde eu tenho atrito. Tá? E se eu tenho atrito, né, como seria no mundo real, né, eu tenho atrito no mundo real, o que acontece com a energia mecânica? Ela se perde? Essa energia ela é perdida? Não. Tá? Ela é transformada em energia térmica, ou seja, em calor. Logo, o meu aparelho, o meu sistema ali, ele vai então aquecer. Tá? Então, a energia mecânica ela pode sim ser reduzida, tá? Então, ela não é perdida, ela apenas é reduzida, ela diminui um pouco, mas o sistema de forma geral, a energia total do universo, ele sempre se conserva. E já que eu falei de atrito, não esquecer, né? Força de atrito é uma força que surge contrária ao movimento. Tá? Então, se meu movimento é para cá, a força de atrito é um sentido contrário. Tá? E para calcular a força de atrito, seria então força de atrito igual a coeficiente de atrito cinético ou estático vezes a normal. E se eu tiver um plano horizontal, a normal é igual ao peso. Bom, finalizando então esse round de perguntas de física, a última pergunta é: qual é a diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética? De forma bastante resumida, a onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar, tá? Como, por exemplo, o som. O som não se propaga no vácuo, precisa de um meio material, como, por exemplo, o ar. Enquanto uma onda eletromagnética, assim como a luz, ele não precisa de um meio para se propagar e pode, inclusive, né, percorrer espaços como no vácuo. Tá? E como isso pode ser cobrado no Enem? Isso pode ser cobrado de forma bastante teórica, né, principalmente relacionando ali as ondas mecânicas ao meio material, como também pode ser cobrado a parte toda ali de espectro eletromagnético, onde entende, né, que vocês sabem que existem diferentes frequências, por exemplo, frequência da ondas de rádio, micro-ondas, ondas infravermelho, luz visível, ultravioleta, né? Depois nós temos ali os raios X, raios gama, e para cada tipo de onda eu tenho uma frequência que é justamente o que caracteriza essa onda. Então eles podem cobrar esse espectro eletromagnético e as suas aplicações. Tá? Isso seria algo bastante comum. Uma coisa que a gente não pode esquecer é a equação fundamental, né, sobre a velocidade de propagação das ondas, onde velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a sua frequência. Tá? Lembrando que a frequência é algo que justamente vai caracterizar que tipo de onda é aquela. E para as ondas eletromagnéticas, né, no vácuo, todas elas têm a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, velocidade que a gente chama de c, tá? Que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. E o que essas ondas têm em comum? Bom, existem fenômenos ondulatórios que ocorrem com os dois tipos de onda, como, por exemplo, a difração, né, capacidade de contornar obstáculos, a interferência, que pode ser tanto destrutiva quanto construtiva. Nós temos ressonância, né? O próprio micro-ondas, né? Ele vai emitir ali uma onda com uma frequência, né, muito próxima à ressonância das moléculas de água que estão presentes nos alimentos, né? Fazendo com que agite
essas moléculas a ponto de ocorrer ali a conversão para uma energia térmica, né, proporcionando então o aquecimento do alimento. Também pode cair a ideia de reflexão, né, a luz ou o som retorna para o meio de origem, refração, né, onde passa de um meio para o outro, ou ainda efeito Doppler, né, que é aquele efeito onde nós temos uma percepção de frequências diferentes, né, já quando há movimento entre a fonte, né, que está emitindo uma determinada onda, um determinado som, pode ser, e o observador, né, quando há um movimento relativo entre eles. E esse tipo de questão costuma bastante cair, como, por exemplo, trazendo a ideia de uma ambulância, né? Quando a ambulância está passando, conforme ela se aproxima, nós temos a percepção de uma frequência maior, ou seja, de um som mais agudo. Enquanto quando ela vai se afastando, essa frequência parece diminuir e nós temos a percepção de um som mais grave, por exemplo. Tá? Outra ideia que pode cair é justamente relacionando à interferência, onde nós temos, né, hoje nos fones de ouvido, nos próprios celulares, o cancelamento de ruído. O que seria esse cancelamento de ruído? O aparelho, ele identifica um determinado ruído, um determinado som externo e emite uma onda de volta, onde faz com que há uma interferência entre as duas ondas, e nesse caso uma interferência destrutiva, ou seja, anulando a onda, que seria a onda que estava provocando esse ruído ali ao redor, né, da onde a gente está gravando, enfim, né, falando sobre determinado assunto. Bom, finalizando então esse round de perguntas. Olá, eu sou o professor Gustavo, professor de Biologia, e vim aqui trazer algumas dicas em relação aos principais conteúdos que caem no Enem. Então, eu vou responder uma pergunta e vou fazer uma conexão em relação com esses conteúdos. A pergunta é: quais são as organelas que nós encontramos então em uma célula eucarionte? Aí nós temos um conteúdo dentro da área da citologia, mas que nós podemos olhar e expandir para outras áreas. Então, assim, em relação às organelas, né? Lembrar das funções das principais organelas: ribossomos, centríolos, complexo de Golgi. Quais são as funções dessas organelas? Qual é a função de uma mitocôndria? Qual é a função de um centríolo? Então, que vocês fiquem atentos em relação a isso. Essa parte da citologia é comum que caia uma questão nesse sentido. Tá? Mas se nós pensarmos a célula eucarionte, o que nós podemos extrair daí? O DNA dessa célula, o núcleo dessa célula. E aí nós vamos expandir, entender o DNA, entender o que é um gene, né? Entender o que é o DNA e o que é o RNA, o que é o RNA mensageiro, nesse contexto todo aí. Então, são conteúdos que a gente também pode extrapolar, de repente, para uma parte de biologia molecular, para uma parte de genética, por exemplo. O conteúdo aí, os conceitos básicos de genética estão atrelados a essa parte do DNA. O que é o cromossomo? Né? O que é um cromossomo? Como que a gente consegue enxergar esse cromossomo condensado? Quais são as etapas da divisão celular? Quais são essas divisões, né? Mitose e meiose. Esse é outro ponto super importante a gente ficar atento. Então, assim, daí nós já extraímos várias questões, né? Não só de citologia, mas de genética. E se nós estamos falando de uma célula eucarionte, nós precisamos ver a diferença entre uma célula eucarionte e uma célula procarionte. E também pensar sobre a membrana dessa célula, a composição, quais são os transportes, né? Transporte ativo, transporte passivo, o que é osmose, o que é difusão facilitada e qual é a composição dessa célula, qual é a composição dessa membrana. Pensar sempre nessa linha de raciocínio. Uma outra questão é em relação às funções das células sanguíneas do nosso corpo. Por que eu trouxe essa questão? Para a gente lembrar sobre os glóbulos brancos, lembrar sobre as hemácias. Mas quando a gente fala de glóbulos brancos, nós temos que lembrar sobre o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, né? Então, assim, o sistema imunológico, doenças, sempre cai uma questão relacionada a alguma doença. E aí nós vamos fazer esse link, nós vamos fazer essa conexão com essas células, de repente, de defesa.
As vacinas, estudem, né? O que é um vírus, o que é uma vacina, como é que ela é formada, né? Do que ela é formada, do que ela é composta. Fiquem atentos e atentas em relação a isso, tá ok? E também em relação às teorias da evolução, né? Darwin, seleção natural, Lamarck, pensar sobre o que Lamarck dizia, né? Lei do uso-desuso, dos caracteres adquiridos, e Darwin, seleção natural, né? Os tipos de seleção natural, uma coisa importante aí, vocês ficarem atentos. Ainda vale lembrar sobre um ponto muito importante que é ecologia. Estudem os ciclos biogeoquímicos, né? Ciclo do nitrogênio, ciclo da água, ciclo do carbono, e a isso nós relacionamos a poluição. Poluição é um tema recorrente, então vale a pena que vocês fiquem atentos e atentas a esses ciclos, que vocês relacionem as questões ambientais, porque muito está atrelado ao nosso cotidiano. As questões estão elaboradas pensando o viés do que acontece no nosso dia a dia, tá ok? Então esse é um outro ponto. Dentro da ecologia ainda, né, fluxo de energia, cadeias alimentares, teias alimentares, fiquem atentos em relação a isso. As interações ecológicas, um outro ponto importantíssimo que vocês olhem, que vocês revisem, que vocês fiquem atentos a essas questões, refaçam questões que existem aí do Enem. Tá? As provas anteriores é um ponto bem importante vocês refazerem, assim vocês estarão revendo, revisitando esses conteúdos. Então a parte da citologia, a parte do DNA, a parte do RNA, a parte de uma célula eucarionte, procarionte, essa parte da fisiologia humana, né, das doenças, da parte do sistema endócrino costuma cair, né, de hormônios, entender um pouco, relembrar um pouco, que glândula secreta esse hormônio, por exemplo, vou pegar o pâncreas, né, então tem insulina, tem glucagon, qual é a função disso no nosso corpo, está relacionado ao quê? A glicose, porque de repente vem questão de interpretação. Buenas, sou o professor Ari, de Química, daqui do Colégio São Luís, e nós vamos falar agora de Química no Enem. Tá, eu escolhi 2 assuntos principais aqui, inclusive que é visto pelo terceiro ano, para dar uma relembrada aqui. Primeiro assunto é eletroquímica, a gente vai trabalhar um pouquinho com a ideia do NOx, que a gente vem trabalhando lá desde o primeiro ano. E o segundo, propriedades físico-químicas, que assusta muita gente ali, mas é um assunto bastante recorrente no Enem. Vamos lá então, que o tempo está passando. A nossa boa e velha química do Enem. Eletroquímica. Eletroquímica tem que saber o valor dos NOx. Tá? Normalmente ele não vai cair de uma forma separada. Ele vai cair numa equação, ou melhor, numa reação eletroquímica. Tá? É expressada por essa equação aqui. Aqui nós temos o alumínio na forma de óxido, né, reagindo com o carbono, formando alumínio metálico e liberando gás carbônico. Qual é a ideia principal? A gente tem que saber quem oxida, quem reduz, quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor nessa história. Primeira coisa, se eu não sei o valor dos NOx, eu não vou sair do meu lugar. Então vamos colocar o valor do NOx. Alumínio é NOx fixo, mais 3, quando ele está acompanhado com algum outro elemento. Oxigênio normalmente vai ser menos 2, salvo aquelas exceções. Carbono. Carbono é 0. Por que o carbono é 0 aqui? Nós poderíamos ter 20 carbonos ali. Substância simples, sempre o NOx é igual a 0. Alumínio no produto, alumínio é 0, porque agora ele é uma substância simples. E o carbono, como o oxigênio é menos 2, né, o carbono passa a ser 4. Bom, agora a gente vai determinar quem é o ânodo e quem é o cátodo, né? Lembrando, ânodo sempre é aquele que oxida. Cátodo é aquele que reduz. Então vamos lá, repetindo, ânodo e cátodo. A gente tinha gravado na regra mnemônica a ordem alfabética. Então, quando eu ouvi falar de ânodo e cátodo, eles vão ficar na ordem alfabética. Primeiro, a representação da pilha, inclusive, ânodo e depois cátodo.
O ânodo, lembra disso, vogal com vogal. O ânodo oxida, o cátodo reduz. Ânodo oxida, cátodo reduz. Ânodo perde elétrons, perdeu elétrons. Cátodo logo vai ganhar elétrons. Um perde elétrons, o outro ganha elétrons. Quem é o nosso ânodo? Já spoiler aqui, ó. Quem perdeu elétrons, olha o carbono ali. O carbono está equilibradinho ali, ó, nos reagentes, tá? Carbono está como 0. O carbono ficou devendo 4 elétrons no produto. Então, logo, o meu carbono, ele perdeu elétrons. Quantos elétrons o carbono perdeu? 4. Mas ele perdeu. É o caso agora, inclusive a equação, que é o grande dodói da eletroquímica, fazer o balanceamento, normalmente ela está balanceada, como é esse caso aqui. Tá? Então, o carbono é o nosso ânodo. E o alumínio, ele ganhou elétrons. Ele tinha uma deficiência de 3 elétrons, passou a ter nenhuma deficiência. Então, o alumínio é o meu cátodo. Agente redutor, tá? Isso aqui é uma coisa que confunde a cabeça. Olha o que está escrito ali. Agente redutor é aquele que sofre oxidação. Agente redutor, tem que lembrar disso, ó, é muito importante. Agente redutor não é um elemento. Enquanto o ânodo e cátodo são elementos, agente redutor é uma substância. O agente redutor, ele contém o elemento que sofre oxidação. Tá? Então, o agente redutor, ele age sobre o outro para que o outro se reduza. Quem se reduziu? O alumínio. Então, o agente redutor, né, vai ser o carbono. E agente oxidante, o contrário. Né? Ele vai agir sobre o outro para que ele se oxide. Quem sofreu oxidação? O carbono. Quem é o agente oxidante? O alumínio. Nesse caso aqui, fica muito pontual. Né? O óxido de alumínio, ele vai ser alguma coisa e o carbono vai ser outra coisa. Tá? Mas poderia ser uma reação mais complexa ali. Só vou resolver isso com o valor dos NOx. Lembrando, numa reação de oxirredução, sempre vai ter um elemento que vai ganhar elétrons, outro elemento vai perder elétrons. É o fluxo de elétrons que vai determinar aquilo ali. Andiamo, vamos revisar agora o nosso bom e velho NOx, tá? Tem que saber NOx? Tem, gente. É um diferencial, tá? Tem que decorar. Vamos dar uma olhada aqui pela tabela, tá? Observem ali, ó. Todos os que estão em azul, eles têm NOx fixo, tá? Então ali nós temos o grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Grupo 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Prata no grupo 11, zinco, grupo 12, alumínio. Subindo a escadinha ali, ó, mais 1, mais 2 e mais 3, prata, zinco e alumínio. E o flúor. Flúor é o mais eletronegativo, sempre vai ter NOx, menos 1. Hidrogênio, mais 1, oxigênio, menos 2, com exceções, tá? Hidrogênio, quando ele se juntar com qualquer um dos azulzinhos que estão abaixo dele, ele vai formar um hidreto metálico, principalmente esses elementos. E aí, esses elementos azulzinhos, eles têm NOx fixo. Tá? Então, aí o hidrogênio vai ser menos 1. O oxigênio tem 2 exceções principais. É quando ele forma um peróxido de hidrogênio, H2O2, que aí o NOx dele é menos 1, ou quando ele se junta com flúor. O flúor é mais eletronegativo que ele. Logo, o oxigênio aí vai ser mais 2. E os verdinhos ali? Nós temos cloro, bromo e iodo como menos 1. Isso é fixo? Não. Somente quando eles formarem um composto com 2 elementos e esse composto não tiver oxigênio. Então, aí eles vão ser dos mais eletronegativos, tipo NaCl. Tá? Então, óbvio que o Na é mais 1, mas vamos supor que fosse FeCl2. Né? Então, aí eu sei que quem tem NOx fixo vai ser o cloreto, brometo e iodeto. Né? Quando formar composto desse tipo, eles vão ter NOx fixo menos 1. Tá? Tem que saber NOx, tem que relembrar NOx, tem que dar um jeitinho de decorar, porque se cai eletroquímica, muito provavelmente tu vai precisar do NOx, tá? Propriedades físico-químicas. Dentre as propriedades físico-químicas, uma que é muito recorrente é a solubilidade. Tá? Ponto de fusão e ebulição é interessante, mas ele vai ser avaliado somente em comparação um com o outro. Que aí tem outras propriedades mais específicas ali que a gente já viu também. Mas vamos dar uma olhada na solubilidade, porque a solubilidade pode olhar para aquela substância e dizer algo bem simples. Se ela é hidrossolúvel ou se ela é lipossolúvel.
É o contrário, né, gente, do hidrofóbico ou lipofóbico, né? Então, fóbico é em tipo aversão, não é medo. Nesse caso é uma aversão. Se for hidrofóbico, quer dizer que ela tem aversão à água, ela vai ser mais lipossolúvel. Tá? Então vamos lá. Hidrossolúvel, ela vai ser uma substância que ela vai ter um grau de polaridade. A água, ela é polar. Então, a hidrossolúvel, ela vai ter grupos polares. Vamos dar uma olhada aqui, como a gente viu em aula mesmo, nas vitaminas. Tá? Hidrossolúvel. Vamos pegar uma vitamina bem comum, vitamina C. Tá? Ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio nos orgânicos vai ser substâncias que tenham OH ou NH, tá? Para estabelecer ponte. Ah, mas professor, o flúor também faz parte da ponte de hidrogênio. Mas o flúor faz uma ligação. Então, ou ele vai fazer essa ligação com hidrogênio e formar uma molécula inorgânica, ou ele vai fazer a ligação com o carbono e não vai ter hidrogênio para fazer a ponte de hidrogênio. Então, principalmente as pontes de hidrogênio vão ser feitas de oxigênio e nitrogênio. Nesse caso aqui, olha só, nós temos uma molécula, a vitamina C, ela é muito solúvel em água. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos aqui. Tem 7 carbonos e 4. Nós temos 4 OH aqui, 4 elementos que vão fazer ponte de hidrogênio. É quase um para cada 2 carbonos. A gente tinha estabelecido uma regra meio empírica dizendo que para cada 6 carbonos, mais ou menos, tendo uma ponte de hidrogênio, ela seria hidrossolúvel. E aqui, além desses OH, ainda tem ali os grupos, chamados grupos polares, que é o éter, o O que está ali, né, no caso vai formar um éster, né, perdão, não éter, éster, que é o O, ligação dupla, e o O, que está ali separado também. Tá? Isso é um grupo polar, ele vai acabar atraindo a água. Então, as características principais é ter elementos diferentes de carbono e hidrogênio. Né? E aí eu tenho que avaliar se está selando a molécula. Nesse caso, ele sela muito bem a molécula. Tá? E o segundo caso, a nossa lipossolúvel vitamina A. Observem só que ela é formada basicamente de carbonos e hidrogênios. Ah, mas tem uma pontezinha de hidrogênio lá. Sim, mas a quantidade de carbonos é muito grande. Nós temos 20 carbonos, contei rapidinho aqui, por isso essa pausa aqui, em torno de 20 carbonos. Eu precisaria de pontes de hidrogênio, cada um desses grupos metila que tem ali, se tivesse um OH no lugar ali, seria muito hidrossolúvel, bem tranquilamente, mas são CH3. Então, principalmente por esse fato, ela vai formar uma molécula lipossolúvel. Com a pontinha ali solúvel, que isso vai dar basicamente uma insolubilidade, tá? Não vai ajudar muito. Então, esses 2 pontos fundamentais, a presença de pontes de hidrogênio, né, vai tornar a molécula mais solúvel ou menos solúvel. Nesse caso aqui, eu peguei um caso com ponte de hidrogênio para apresentar que realmente ainda existem, né, moléculas com ponte de hidrogênio, mas que pelo tamanho dela, pela quantidade de carbono, isso ainda tornaria ela lipossolúvel. Tá, gente? Por hoje é isso aqui, tá? Espero ter ajudado alguma coisa nessa revisão. Tem que descansar antes da prova, não adianta correr muito, tá? Bebam água e deem lidas leves. Feito, obrigado e tchau!